vocês estão? Como é que foram de férias? Conta pra mim. Quero saber como é que foram as férias. Brincou, passeou. Não dá pra passear, né? A gente tá em casa, a gente tá de quarentena. E agora que o negócio tá ficando esquisito, né? Então, a Prokelly também não passeou. Só fui no mercado e na casa da minha mãe, que é aqui do lado, e pronto, acabou. E a gente já retornou, né? Nós já voltamos, as aulas já começaram novamente, acompanhando pelo Eclass, que a gente ainda não pode voltar para a escola, não é mesmo? Não podemos voltar para a escola, então vamos estudar em casa. O que a gente não pode é parar, tá bom? Vamos lá? Começando sempre com quem? Com Jesus. Ah, eu achei que vocês tinham esquecido. E eu tô com ele aqui, ó. Olha aqui o meu Jesus. Bonito. Tá vendo? Meu Jesus. E a gente vai começar sempre com ele. Não é assim? Toda semana a gente começa com Jesus. Na verdade, a gente deveria começar todos os dias com Jesus, não é? Eu gosto de falar para as meninas aqui. Primeira coisa, Deus. Levantou, Papai do Céu. Levantou, historinha. Tá bom? Vamos lá, então? A história de hoje está na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 8, do verso 1 até o verso 4. Olha que pequenininha, né? Uma história muito pequenininha. Só que tem uma coisa muito importante nessa história. Eu gosto de histórias que falam sobre o poder de Deus. Mas nesse caso aqui, tá o poder de Deus em Jesus. Foi ele que fez um milagre. Vamos lá? E, eu decidi fazer uma coisa a partir de agora com vocês. Eu decidi que eu não vou só contar a história, que eu vou ler a história na Bíblia e depois eu vou contar. Olha só. Ora, descendo ele do monte, ele quem? Jesus. Olha Jesus aqui. Descendo Jesus do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso, gente, leproso, vocês sabem o que é um leproso? Eu arrumei um bonequinho aqui, ó, pra fazer de conta que ele é um leproso. Vocês estão vendo as mãozinhas, o rosto dele? O pé não dá pra ver porque o pé é como se tivesse calçadinho. Mas olha as mãos dele, olha o rosto. Ele tá cheio de feridas, tá vendo? Um leproso era uma pessoa doente na época, e daqui um pouco eu vou dar mais alguns detalhes para vocês. E o leproso se aproximou de Jesus, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus, então, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E a Bíblia fala que imediatamente, ó, muito rápido, muito rápido, né? Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. E aí Jesus disse assim: olha, não fala pra ninguém. Vai até o sacerdote, que era o padre ou pastor lá na época, né? A pessoa responsável pela igreja. Faz uma oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para as pessoas. Ele tinha que ir aonde? Lá na igreja, falar com o pastor ou com o padre, né? Então tá. Vamos entender melhor? Primeiro, Jesus descendo do monte, um monte de gente querendo falar com Jesus.
Eu já falei isso para vocês, né? Em todos os lugares que Jesus estava, muita gente, era uma multidão em volta dele. Só que tinha um grande detalhe. Apareceu um homem que era o quê? Leproso. E esse homem leproso tinha feridas no corpo. Só que sabe o que acontecia? Os leprosos não podiam ficar no meio de pessoas. O leproso, toda vez que alguém chegasse perto dele, ele tinha que gritar: leproso! Leproso! Para que ninguém chegasse perto dele. Sabe por quê? Porque senão ele poderia passar a doença para outra pessoa. Tá parecendo Covid, né? Aí tinha que ficar de máscara. Não. Mas o leproso, na época, eles se enrolavam em panos. Sabe por quê? Porque a doença era tão terrível, mas tão terrível, que os pedaços da pele da pessoa ia caindo, ia ficando podre e caía. Que triste, né? Outra coisa era, fedido, mal cheiroso. Ninguém gostava do cheiro do leproso. Então, os leprosos tinham as casas que ficavam longe de todo mundo, fora da cidade. Imagina assim, uma fazenda, aqui a gente tem fazenda, né? Uma fazenda, lá numa fazenda tal é lugar só dos leprosos viver, porque lá só tinha leproso, então não tinha problema do leproso passar a doença para outro leproso. Entendeu? Não podia vir na cidade. E quando viesse, tinha que sair com um cajado, um bastão, na ponta do bastão tinha que ter pedrinhas ou ossos amarrados, e aí ele tinha que bater para avisar que tinha leproso chegando, e todo mundo sabia que aquilo era um barulho de um leproso. E o leproso também tinha que gritar, como? Leproso! Leproso! Para que as pessoas todas saíssem correndo, porque todo mundo tinha medo e pavor de pegar essa doença. Sabe por quê? Não tinha cura, não tinha vacina, não tinha remedinho, pomadinha para passar na pele do leproso. Sabia disso? E aí, o leproso, ele era uma pessoa que vivia escondida. Só que ele estava no meio da multidão. Olha só, que coisa, né? O leproso no meio da multidão, porque ele queria o quê? Jesus. Ele queria falar com quem? Com Jesus. Entendeu? Só que quando ele falou para Jesus, ele não falou que eu quero que o Senhor me limpe da lepra. Ele falou? Falou? Não. Ele falou o quê? Se o Senhor quiser, podes purificar-me. Porque senão, se ele falasse, porque eu sou leproso, o que ia acontecer com a multidão? Todo mundo ia sair correndo para um lado, para o outro, e ninguém ia ficar ali perto de Jesus. Não era isso que ele queria. Ele queria que as pessoas continuassem ali, porque Jesus ia curar aquelas pessoas, ou ia cuidar daquelas pessoas ali. Então ele falou, se o Senhor quiser, podes purificar-me. Aí Jesus olhou para ele, sabia que ele era leproso, porque Jesus sabe de todas as coisas, e Jesus falou, quero. Aí Jesus estendeu a mão, estendeu a mão, tocou no leproso, e imediatamente o que aconteceu? O leproso ficou limpo. Acabou a lepra dele. Vamos tirar a lepra do nosso leproso aqui, Aí acabou. Todas as manchinhas foram saindo. Todas aquelas feridas que ele tinha no corpo dele foram saindo. E aí ele se tornou uma pessoa totalmente limpa. Aí Jesus falou o quê? Não fala pra ninguém. Fala pra ninguém. Era pra ele ficar de que jeito? Quietinho.
quietinho. Mas agora eu vou lembrar um negócio para vocês. Como que a gente faz quando a gente vê que alguma coisa aconteceu? O que a gente faz? A gente sai correndo para contar, não é assim? Ah, eu sei, eu conheço. Eu também fazia quando era criança. Aí a gente vai crescendo, a gente vai melhorando. Sabe o que? Não conta pra ninguém o que aconteceu com fulano e nem com a sua vida. Alguém precisa saber? Não. É claro, quando a gente é criança, a mamãe tem que saber, não é? O que a gente fez, o que aconteceu. Mas lá naquele caso, era pro leproso falar para as pessoas? Ou era para ele ir aonde? Na igreja e falar com o pastor. Era para ir na igreja e falar com o pastor. E era para dar uma oferta. Sabe por quê? Porque os leprosos não davam ofertas. Quem dava oferta era só quem? As pessoas que eram limpas. E aí o sacerdote, o pastor, ia ver que ele estava dando uma oferta e ia saber que ele era uma pessoa limpa. Aí ele podia voltar para casa dele, para a mulher, para os filhos dele e viver feliz novamente. Porque agora ele era uma pessoa curada, uma pessoa limpa e, claro, uma pessoa transformada por quem? Jesus. Tá vendo? Sabe, amiguinhos? Algumas coisas a gente vai tirar dessa história aqui, ó. Jesus pode curar até uma doença terrível, como o Covid, como a lepra, ele pode curar. Outra coisa muito importante é a gente não precisa ficar falando das coisas que aconteceram para ninguém. Tá? Vamos aprender isso desde pequenininho? Que aquilo que a gente vê, a gente guarda onde? Na cabeça, no coração. Tá? Quando a gente vê na vida dos outros. Tá bom? Dos outros. Porque se acontece alguma coisa ruim com a gente, aí a gente tem que correr e contar para quem? Para a mamãe ou para o papai ou para aquela pessoa que a gente tem confiança, entendeu? Mas se a gente vê alguma coisa acontecendo na vida da outra pessoa, a gente tem que sair contando para todo mundo? Não, não é isso que Jesus quer da gente, tá bom? Vamos aprender desde pequenininho. Aconteceu de ruim com a gente vai e conta pro papai, pra mamãe ou pra alguém que a gente tenha confiança. Mas aconteceu com a outra pessoa, você viu ou você ficou sabendo? Ó, quietinho, não fala pra ninguém, não precisa, tá bom? Quem precisa saber é só Jesus, tá bom? E aí a outra pessoa que se vira com Jesus, né? É ela que vai contar para Jesus e pedir ajuda de Jesus, tá bom? Combinado? Nada de fofoquinha, então? Quero ver a partir de hoje. Vamos orar, então? Porque a gente precisa, todas as vezes, se lembrar de que Jesus pode curar. Não é só uma lepra, não é só um Covid. Pode curar um machucado que deu lá no coração da gente, que a gente ficou triste por causa de alguma coisa. Ou porque a gente tá estressado, que a gente não aguenta mais, quer sair de casa. Jesus pode tirar isso da gente. Vamos orar? E antes disso eu quero saber, quem é que não vai mais contar fofoquinha? Levanta a mãozinha. Não vai mais, né? Ah, que beleza, ó. E eu sei que vocês são espertos, inteligentes, lindos, maravilhosos, cheirosos. E não vão mais ser fofoqueiros. Aliás, eu nem sei se vocês são, né? Mas não vão ser fofoqueiros. Combinado? Papai do céu, querido Jesus, muito obrigada. Porque hoje eu tenho certeza que os nossos amiguinhos vão se esforçar para não ser fofoqueiros.
e vão se esforçar para lembrar também de que o Senhor pode curar e limpar a gente de toda doença que existe nesse mundo. O Senhor também pode nos ajudar a nos manter firmes, calmos nesse mundo tão terrível, com tantas doenças ruins. Queremos te pedir que o Senhor nos ajude agora no retorno das nossas aulas, no Eclés, em nome de Jesus. Amém. Amém, amorzinho! E ó, ai, ficou grande esse vídeo, né? Um beijo, fica com Jesus e daqui um pouquinho eu volto pra gente fazer uma tarefinha, tá bom? Beijo! Tchau, tchau! O Senhor também O Senhor pode curar de toda doença que existe nesse mundo.